Amém. Vamos ler. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, vamos repetir algumas partes, né? Ele diz assim: edificando-vos na santíssima fé. Diga isso. Edificando-vos na santíssima fé. Né? Depois ele diz: conservai a vós mesmos. Depois ele diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E por último ele diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Amém. Vamos orar? Deus eterno e poderoso, nós sabemos que a Tua palavra é santa e verdadeira. Sabemos que a Tua palavra provém diretamente do Senhor. E que ela é fonte de vida para todos nós. Enquanto vivemos e praticamos a Tua palavra, temos êxito, temos felicidade, alcançamos os Teus propósitos gloriosos para as nossas vidas. Ó Deus poderoso, nós cremos que a Tua palavra nos traz verdadeiramente luz para o nosso caminho. Ela ilumina a nossa mente, ela é como espada de dois gumes, capaz de discernir as intenções do nosso coração e nos levar a um impacto, a um confronto com a verdade, e esse confronto resultar num desejo de mudança de vida em nós, que é operado pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, nós Te louvamos por essa oportunidade, nós Te louvamos porque vale a vida eterna estar participando de um culto, vale a vida eterna ter a Tua palavra diante de nós. Nós amamos a Tua palavra, nós atribuímos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos falar e nos convencer em nome de Jesus. Pai, eu me submeto ao Teu controle, em nome de Jesus. Eu nada sou, o Senhor bem sabe disso. Eu preciso do Senhor tanto quanto os meus queridos irmãos. E eu me submeto à Tua palavra e ao Teu controle. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ou a carta de Judas, né? Ela foi escrita provavelmente no mesmo período em que o apóstolo Pedro escreveu a segunda carta dele, né? Tem a segunda carta de Pedro, né? Você já viu lá, Pedro, João, Judas e Apocalipse, não é? Então, quem escreveu João? Foi João, o apóstolo João. Não João Batista, João, São João, que era irmão de Tiago, né? João escreveu as 3 cartas de João. Pedro, o apóstolo Pedro, que era antes Simão, um caniço que ia com o vento, mas Deus o transformou em Pedro, como um fragmento da rocha que é Cristo, e ele escreveu as 2 cartas de Pedro, primeira e segunda. Quando ele escreveu a segunda carta de Pedro, Judas estava escrevendo a sua carta, a sua única carta, que está aqui nesse texto que nós lemos. Provavelmente entre os anos 65 a 80 depois de Cristo, data da escritura dessa carta.
Judas escreveu essa carta quando seu irmão era pastor em Jerusalém. Pastor, quem é irmão de Judas? É Tiago. Não o Tiago, discípulo de Jesus, não dos filhos de Zebedeu. Tiago, irmão de Jesus. Pastor, Jesus tinha irmãos? Eu pensava que Maria só teve Jesus. Não, teve muitos filhos e filhas. Depois, quando Jesus nasceu, ela era virgem. Depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos com seu marido José. Né? Outros filhos. Se não, abra sua Bíblia em Marcos no capítulo 6. Essa escritura é importante a gente ter em mente. Não é? É importante. Não, mas Maria, falaram para mim que ela nunca mais teve filhos, foi só Jesus. Não, veja, abra em Marcos no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 13 e 4. O versículo 3 já fala, mas eu vou ler o 4 só porque está no contexto e é importante a gente ler todo o contexto. Marcos capítulo 6, no versículo 13 e 4. Posso ler? Pode encontrar aí, Marcos 6, 3. Marcos 6, São Marcos, né, nos evangelhos. Fique tranquilo, pode ler. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Amém? Olha só. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então aqui nós estamos diante dos familiares de Jesus. Assim, nós somos familiares de Jesus hoje, né? Mas dos parentes, filhos de Maria e de José. Você viu? Era Tiago, era Judas, era Simão. Sabe, irmãos, a Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito desses filhos, mas nos dá alguns detalhes a respeito de Tiago. Tiago foi o principal líder, eu chamei ele de pastor, né? Mas ele foi o principal líder da igreja em Jerusalém. Era ele que tocava, ele não era um apóstolo, não é? Nós sabemos os apóstolos, mas esse Tiago não é o Tiago apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse Tiago é irmão de Jesus. E ele foi o principal líder da igreja de Jerusalém. Isso está escrito também, tem base bíblica para eu dizer isso, em Gálatas, no capítulo 1, verso 19, e também no capítulo 2, versículo 12. Além disso, em Atos, tem vários relatos da direção da igreja em Jerusalém por Tiago. E inclusive dizendo de que Tiago, irmão de Judas, irmãos do Senhor, que é Jesus. Não é? Então veja, quem escreveu Judas, que Judas é esse, é um irmão de Jesus. Tá? Esse Judas aqui é irmão de Jesus. Irmão de Tiago e irmão de Jesus. Amém. Entendido isso, né? Eu quero dizer para você que essa carta foi escrita num momento, assim como a segunda de Pedro, com o propósito de alertar os cristãos do perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Né? Havia um perigo. E Judas vem alertar os cristãos desta necessidade, deste perigo. O povo cristão daquela época havia se convertido, havia amado o evangelho estava expandindo e crescendo, alcançando multidões para Deus, para Jesus. Mas surgiram falsos profetas, como Jesus havia predito. Jesus dissera: virão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, especialmente no nosso tempo, especialmente nos nossos dias, né? De maneira que aquele alerta à igreja nos primórdios é muito válido para nós nos nossos dias. Dias que têm sido maus, irmãos. A própria palavra de Deus fala que são dias maus.
dias em que o inimigo quer tragar, quer roubar, se possível, até os escolhidos. Né? A Bíblia diz que o inimigo quer roubar, se possível, está escrito, até os escolhidos. Na verdade, não é possível por conta do inimigo. É possível se o escolhido desistir de ser um escolhido. Né? Se eu desistir de seguir Jesus, aí é possível o inimigo me roubar. Caso contrário, não. O apóstolo Paulo escreve que nem profundidade, nem altura, nem principados, nem anjos, nem porvir, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus. E é verdade, só nós mesmos. Só nós. Nós somos escolhidos, mas alguém pode rejeitar a escolha. É triste isso, sabe? Mas pode acontecer. Por isso eu digo para você, também aos nossos irmãos que estarão ouvindo pela internet, que nós precisamos nos agarrar com Jesus. Vivemos dias muito maus. A palavra de Deus diz destes dias que o mundo jaz no maligno. Olha só, o maligno exerce um certo controle, eu digo certo, porque ele não consegue avançar, porque a igreja clama. E enquanto a igreja ora, o inimigo tem uma barreira. Ele fica perdido. Mas quando nós paramos de orar, ele avança. Dias maus, né? A palavra de Deus também diz destes dias que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Nós temos visto isso, né? Nós temos visto o amor de muitas pessoas se esfriando em relação a Deus, em relação à palavra, em relação à oração. Nós vemos isso. Mas também vemos um esfriar nos relacionamentos. Não é? Aquele amor natural de pai e mãe para com os filhos e vice-versa, dos filhos para com os pais. Nós vemos também aí um esfriar. O ser humano ele se mergulha na busca por dinheiro e trabalho. E a gente acaba deixando os nossos familiares, os nossos queridos, os nossos filhos, ficando distante deles. Então a palavra de Deus fala dos nossos dias dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando é apresentado a igreja, o período da igreja, período histórico da igreja de Laodiceia, também é dito de que os próprios crentes estariam vivendo numa mornidão, ou em cima do muro, sabe? Não tomando uma decisão de convicção para seguir a Deus, mas meio um pé lá, um pé cá, indecisos. Não abraçando Jesus e abraçando a causa do Evangelho, também não abraçando o mundo, mas ficando um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E isso é muito triste, especialmente porque breve Jesus Cristo voltará. Irmãos, esse dia nunca esteve tão próximo dos seres humanos como está de nós, sabe? Amanhã estará mais próximo, depois de amanhã mais, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, eu não sei, ninguém sabe o dia, mas pelos sinais, breve Jesus voltará. Isso é possível afirmar. Pelos sinais, breve Jesus voltará. Veja que já se preparam para a reconstrução do templo em Jerusalém. Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, a sua noiva, agora que deve estar adornada, toda de branco, linda, pura, esperando ansiosamente o seu Senhor, que é Jesus. Com reserva de azeite, com convida consagrada no Senhor, vivendo na presença. O Senhor Jesus vai vir buscar. E a palavra de Deus faz uma pergunta: haverá fé na terra nestes dias? Haverá fé na terra? A pergunta para nós é: essas palavras do pastor hoje parecem muito absurdas, muito distantes? Ou é o que nós desejamos e esperamos todos os dias? Sabe? A igreja cristã no mundo, infelizmente, tem se distanciado deste livro. Claro que existem muitas exceções, mas eu digo de uma maneira geral, tem deixado a palavra,
Eu acho que a nossa igreja, isso não é um elogio, né? É uma brincadeira. Acho que a nossa igreja é a única da cidade que o relógio da igreja está sem pilha. E já faz alguns meses. Sabe por quê? Porque precisa pôr uma escada lá e trocar, na verdade. Mas é que assim o pastor prega à vontade. Não é? Eu estou brincando de prega à vontade, nós temos que ter horário. Mas os irmãos têm testemunhado que o nosso tempo de culto, seja eu ou seja qualquer outro pastor aqui ministrando, nunca é menos de 1 hora. Nunca é menos de 1 hora. Não é? Normalmente é mais, mas menos não. Até nós temos que nos policiar para ficar em torno de 1 hora e terminar o culto no horário. Porque, irmãos, nós amamos a palavra. Não é para nos vangloriar, não, porque se nós não amarmos a palavra, vamos amar o quê? Se você não amar a palavra, você vai amar a mim? Eu não tenho conteúdo a não ser que recebo de Deus através da palavra. Eu não sou uma fonte, sabe? Eu sou uma espécie de caixa d'água. Recebo da fonte que é Deus e distribuo. Se desligar o cano, o encanamento que vem do Senhor a mim, a água vai sujar, secar, decantar, até que eu vou ficar seco. Né? Então nós amamos a palavra. É a palavra que nos garante a vida. A palavra que nos dá força no dia mau. É a palavra. Deus escolheu agir em nossas vidas e através de nossas vidas por intermédio da palavra. Com a palavra Ele fala com você. Com a palavra não tem perigo do nosso enganoso coração, né? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, não diz? Enganoso é o coração do homem. Então a palavra assegura para mim que o meu enganoso coração não me faça ensinar nenhum equívoco para você. E também assegura para mim que eu não vou tomar nenhum caminho ou viela errada, porque eu vou checar, vou averiguar na palavra. A palavra que nos garante isso. Né? Nós temos experiências com Deus maravilhosas quando estamos orando, aleluia, temos mesmo, temos convicção, não é? Mas não confiamos no nosso coração emotivo, confiamos na palavra. E se tivermos qualquer mensagem, entre aspas, de Deus, que estiver em contraste ou em oposição à palavra, nós vamos ter certeza que essa mensagem não veio de Deus. Veio da minha emoção ou de qualquer outro lugar, menos de Deus. Porque Deus nunca vai ensinar nada diferente do que está aqui. Nunca. Então nós amamos a palavra. Mas infelizmente a igreja moderna, não que não ame, mas tem deixado a palavra com menos tempo. Menos tempo para estudo, menos tempo para ensino, menos tempo para leitura, menos incentivo à leitura diária. E nós não podemos fazer isso. Isso nos enfraquece e nos deixa despreparados para o grande dia da volta do Senhor. Né? Jesus disse lá em Apocalipse, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, guarde a tua fé, guarde a tua vida na minha presença, para que você não seja descuidado e de repente ser roubado. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E é justamente esse o alerta que Judas está fazendo e quer fazer conosco nesta noite, em nome de Jesus. Né? O inimigo quer enganar, ele é mentiroso. A Bíblia, quando descreve uma característica do inimigo, diz, ele é mentiroso e pai da mentira. Aliás, eu não conheço nada que preste que ele seja pai, mas a mentira ele é pai. Por isso nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, para que não haja mentira em nossa boca. Senão estaremos nos comportando como o pai da mentira. Não é? Não pode haver mentira em nossa boca. Por isso que não precisa, como Jesus nos ensinou, não precisa jurar. Eu juro e tal, eu prometo, dou minha palavra, não precisa nada disso. O seu falar tem que ser sim para aquilo que é sim. Não para aquilo que é não. E ponto final. Não tem que enrolar. Né? Como dizem os nossos irmãos lá no Nordeste, não tem que fazer arrudeios. Né?
tem que falar diretamente. E é a verdade. Então Judas está nos dando alguns conselhos muito importantes. E ele começa dizendo, irmãos, sobre a fé. Toda a introdução que Judas apresenta está no versículo 20, ele fala da fé. Edifiquem-se na vossa santíssima fé. Né? Na vossa santíssima fé. É impressionante, é bonito de ver. Né? A gente não encontra essa palavra santíssima muitas vezes na Bíblia. Mas Judas, por sabedoria de Deus sobre a vida dele, quis escrever-nos e dar uma ênfase maior na importância da nossa fé. Sabe? Fé esta que não é fé cega, sabe? Não é uma fé que a gente não sabe de nada, que a gente está perdido. Não, se a fé fosse cega, Deus não nos deixaria um livro. Mas deixou um livro. E que livro, hein? Tem bastante páginas para você ler e estudar. A fé não é cega, de maneira alguma. Nós temos história de 2000 anos de cristianismo, mais 4000 anos da história do povo de Israel aproximadamente. Nós estamos falando de 6000 anos de história das pessoas que decidiram seguir Jesus e aprender com Deus e obedecê-lo. E temos o relato também de pessoas que decidiram obstinadamente não seguir e não obedecer. A Bíblia também traz o relato deles. Traz o relato daqueles que decidiram desobedecer e depois se arrependeram. E traz o relato das consequências e das bênçãos e do perdão. Né? Então veja, não é uma fé cega. Então é tão importante a nossa fé que Judas escreveu santíssima fé. Eu me lembro do reverendo Nadir ministrando para nós, né, neste texto. Eu não tenho mais esta mensagem, eu só me lembro, faz muitos anos. E ele enfatizando a importância da nossa fé, conforme Judas nos relata. Judas diz, a nossa ou a vossa santíssima fé. Né? Nós sabemos, irmãos, que a fé é a alavanca, ou o motor propulsor da vida cristã. É a fé, não é? Um foguete que vai para o espaço, solta aquele fogo enorme para ele romper a força da gravidade e depois a barreira da atmosfera. Ele usa muitas, sei lá quanto, mas são toneladas de combustível que são queimadas ali. Tanto é que logo que ele sai da atmosfera, ele solta uma parte do foguete e volta para a Terra, porque era a parte que estava levando os combustíveis. Acabou tudo, zerou. Só para decolar acabou o combustível. Por isso que o ser humano não consegue ir tão longe da Terra, porque não dá para ir e voltar. Se for, não volta mais. Porque não tem combustível. Então, a vida cristã é como um foguete. A fé é o combustível. Ela faz aquilo disparar. Por isso que Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Porque é necessário que os que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando narra os heróis da fé, né, da palavra de Deus. Então nós precisamos ter fé, senão não conseguimos nem agradar a Deus, nem orar, nem adorar. A gente vem aqui cantar, vem dançar, tão lindo a adoração ao Senhor, mas sem fé, isso perde o sentido. Perde o sentido. Nós também sabemos, irmãos, que através da fé é que nós alcançamos aquilo que Deus tem para nós. É através da fé, pela fé, não é, que nós alcançamos. Eu lembro que quando eu era ainda pequeno e orei ao Senhor, que eu queria ter um irmão, e minha mãe não podia ter filhos, e o pregador que eu ouvi pregando, né, na televisão, o pastor Rex Samba, americano, ele pregou e leu o texto dizendo, né, tudo que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, com fé, recebereis. Então eu clamei. E eu nem sabia o que era clamar, né? Eu só falei, Jesus, eu quero um irmão. E o irmão está aí, quem quiser conhecê-lo, pode conversar com o Maurílio, o missionário Maurílio. Então, a fé, irmãos, a fé é que nos move.
É o que nos move. Sem fé nós estamos fritos, não é? A Bíblia também diz, várias vezes, quando Jesus curou alguém, isso aconteceu com aquele paralítico que os amigos baixaram a maca sobre o telhado até o chão, porque a casa estava cheia. Quando Jesus curou o paralítico, antes de ele curar exatamente, ele disse assim, né? A tua fé te salvou. Quando ele curou aquela mulher, tinha o fluxo de sangue, ele disse, a tua fé te salvou. Mas logo no momento seguinte, ele curou ela. Não tinha curado ainda. Mas ele já disse, a tua fé te salvou. Porque ele não estava falando que a fé curou. A fé também curou, mas na verdade, a fé é fundamental para a nossa salvação. A tua fé te salvou. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então veja como a fé é importante ao cristão. Não é? É muito importante, é essencial. Isso está escrito em em Marcos capítulo 11, versículo 22, e em Mateus no capítulo 9, versículo 22. Na Bíblia também está escrito que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Por quê, pastor? Porque não tem como sermos justos se não formos justificados por meio da fé através de Jesus Cristo, que morreu e pagou o preço para nós. Senão nós não seríamos justos. A Bíblia diz que Deus olhou na terra e não encontrou um justo sequer. Nenhum. E aí enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é? Então é pela fé que eu sou justificado. O justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Isso está escrito. A palavra de Deus ainda diz, Jesus disse aos seus discípulos, se tiveres fé como um grão de mostarda, né? Olha só, se tiveres fé como um grão de mostarda, sabe, irmãos, é claro que o grão de mostarda é citado como exemplo porque dentre as hortaliças é a menor semente e a maior planta. A semente do alface é bem pequenina, mas a planta não é tão grande, né? Um pé de alface é mais ou menos assim. Agora a planta da mostarda, a semente é tão pequena quanto a da alface, mas é um arbusto da minha altura. É grande. Então quando o Senhor Jesus usou essa expressão, fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não queria só dizer uma fé pequena como o grão de mostarda, mas uma fé pequena como o grão de mostarda, mas que pode crescer e multiplicar, como a planta da mostarda, né? Que pode crescer. Aquele pai, quando estava com seu filho, atormentado por espíritos malignos, vocês devem se lembrar deste fato, na beira da praia, no mar da Galileia, né, no lago Quinéret, estava lá aquele pai com aquele filho e alguns religiosos e os discípulos de Jesus, não todos, né, porque 3 deles estavam com Jesus no monte da transfiguração, e eles estavam tentando fazer alguma coisa por aquele moço, mas o moço não era liberto. E a opressão maligna era terrível sobre aquela vida. Quando Jesus chegou, aquele pai falou, se podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Falou para Jesus isso, falou, se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus disse, não é questão de poder, é questão de crer. Se você crer, se você tiver fé, tudo é possível ao que crer. Né? E é tão linda a resposta, eu olho muito para esse pai e falo, Senhor, obrigado porque o Senhor fala com a gente. Porque esse pai disse assim, Jesus, eu creio, mas perdoa-me na minha incredulidade. Quer dizer, ele mostra ali, olha, eu creio, mas a minha fé está enfraquecida, eu preciso de ajuda, eu estou duvidoso. Eu estava aqui na praia, seus discípulos já oraram e não aconteceu nada. Eu estou duvidoso. Na verdade é isso que ele está reconhecendo. Eu preciso de ajuda, aumenta a minha fé. A palavra de Deus nos ensina a orar e pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda-me na minha fé. Sabe, irmãos? É importante. E Judas dá uma ênfase dizendo, nós precisamos nos edificar na nossa santíssima fé.
santíssima fé, tal a importância dessa fé, né? No aspecto espiritual, no relacionamento com Deus, no processo de salvação, ela é tão fundamental que ele chama de santíssima fé. Que bonito. Glória a Deus por Judas e por essa palavra, por esse escrito que Deus nos trouxe através da vida deles. Mas tem mais, sabe? A fé é muito importante. Eu anotei um monte aqui, eu não vou ler todos, mas em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, diz que é preciso que a nossa fé vá crescendo. Não é? Quantos anos a gente é crente em Jesus? Um dia, 2 anos, pastor, 10 anos, pastor, 40 anos, pastor. Pois é. Quanto aumentou a nossa fé ao longo desse tempo? A gente vê na história do patriarca Abraão, que a fé dele foi aumentando, passando pelos 4 altares. O Abraão de Siquém não era o mesmo mais Abraão de Moriá. Em Moriá ele cria, tanto que ele foi sacrificar o seu filho, né? E aí Deus proveu. Então veja como a fé cresce. Na nossa vida deve ser assim, a nossa fé precisa crescer, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, Paulo escreve assim, ele fala de muitas coisas importantes, né, no relacionamento nosso com Deus, mas ele termina dizendo assim: agora permanecem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Né? E é claro que ele dá uma ênfase ainda maior no amor. Mas a fé, a esperança e o amor. Irmãos queridos, nós precisamos crer. Sabe por quê? Qual a principal razão que muitos cristãos dos nossos dias não oram? Ah, pastor, porque eles não têm tempo. Não, não é por isso. É porque eles não têm fé. Ou têm uma fé ainda muito acanhada. Né? Porque se nós cremos nessas verdades que lemos na Bíblia, meu Deus, a gente vai botar o joelho no chão e passar o dia inteiro orando. Não, eu tenho que fazer outras coisas. Não, irmão, você precisa orar, sabe? Você precisa orar. Eu digo isso com experiência própria como pastor. Nós, pastores, precisamos orar. Alguém já disse, o que adianta ficar orando e não fazer nada? Olha, irmãos, adianta bem mais do que fazer tudo e não orar. Te garanto isso. A pessoa, o pastor, eu já fiz isso várias vezes na minha vida ministerial. Várias não, né? Mas algumas vezes. De tentar fazer, e correr, vai, tal, vamos visitar, e agora vamos fazer campanha, e campanha daquilo, e vamos orar, e vamos nos hospitais, e vamos lá na praça, e faz teatro, e faz isso. A gente fica, e ora 5 minutos, aí não acontece nada. Nada mesmo. Fala, mas Deus, eu distribuí 1 milhão de folhetos, ninguém, mas orei 5 minutos. Seria melhor eu distribuir 5 folhetos e orar 1 milhão de minutos. Aí viria 1 milhão de pessoas. Nós temos que orar, porque é assim que Deus age. Ele que age, não sou eu. Então eu preciso orar para que Ele haja. Se eu não orar, Ele não age. Mas se eu não tiver fé, eu não oro. A gente não ora porque não tem fé, ou tem uma fé acanhada. À medida que a nossa fé vai aumentando, nós começamos a orar. Nós trazemos caderno para o culto. A gente começa a carregar a Bíblia para vários cantos. A gente começa a querer fazer o máximo. Por quê? Porque a fé está aumentando. E a gente fala, puxa, eu não posso perder. E eu não posso perder. À medida que a fé aumenta, as nossas atitudes mudam. Mudam em função daquilo que cremos. O homem se move em função do que acredita. Sabe? Nós não viríamos à igreja se não acreditássemos que a igreja é como uma espécie de arca de Noé dos nossos dias, em que Jesus vai arrebatá-la. A gente vem porque cremos. A nossa fé nos move a isso. Mas a nossa fé precisa nos mover mais. Nos mover em direção ao perdido, em direção ao nosso familiar, ou amigo, ou colega que está perdido, não conhece Jesus, não conhece o amor, está desanimado, está sofrendo. Ou na direção de um irmão nosso que está passando por uma situação difícil na vida e precisa de um conselho, de um suporte, como nós aprendemos hoje de manhã, né? Suportai-vos uns aos outros, quer dizer, dê apoio, dê suporte, dê amor.
Nós precisamos. A nossa fé nos move a tudo isso. É a fé que move essas professoras a estarem lá atrás de um calor que nem está hoje naquela salinha cuidando das crianças. E é lindo. E Deus está vendo isso. Está calor, mas calor não mata ninguém. Né? Não que eu queria que não estivesse calor tanto, mas eu quero dizer, é linda essa dedicação. É a fé que tem movido os líderes no teatro a prepararem. Eu vejo o WhatsApp lá, não pensem que eu não leio não, viu, irmãos? Eu não vejo muitos vídeos, mas tudo que se escreve eu leio no grupo da igreja, né? Eu leio, eu acompanho, eu não fico escrevendo, porque daí eu não consigo fazer outras coisas, eu faço parte de todos os grupos da igreja. Tem hora que eu fico pensando, acho que era melhor não fazer parte de alguns, mas não, é melhor fazer. Mas mesmo eu não estar respondendo, eu estou vendo a dedicação. Tem irmãos lá falando, por favor, irmãos, vamos, precisamos. Outro irmão fala, eu estou aqui, eu posso nesse dia. É a fé que está movendo. E quando a gente não tem fé, eu não posso, não dá hoje. Sabe? Quando não crê, não vai, não adianta. Se a gente quer arrumar desculpa para não fazer alguma coisa, tem 1 milhão de desculpas. Não é? 1 milhão. Mas nós precisamos cuidar da nossa santíssima fé. A fé que nos move. Deixa eu ver se acabei de falar os textos de fé que eu queria falar para você. Só mais um. Efésios capítulo 6, versículo 16. Paulo escreve nos dizendo da armadura do cristão, e a fé é uma das armas. Né? O cristão tem duas armas, uma de ataque e uma de defesa. Qual que é a arma de ataque, pastor? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi com ela que Jesus venceu o maligno lá na tentação. Lembra? O maligno falou, está com fome, transforma as pedras em pão. Jesus disse, a palavra. Jesus aplicando a palavra no maligno. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, em terra, que é o lugar dele mesmo, rosto esfregado no chão. Né? Aí o inimigo falou, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus falou assim, palavra de novo, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Palavra, o inimigo, de novo. E assim foi, é através da palavra, é a arma de ataque. E a arma de defesa é a fé. É o escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão bloquear, impedir, se proteger dos dardos inflamados do maligno. Olha só. O que são dardos inflamados? Dardos é uma espécie de seta, né, pequena. Seta pequena, e ela está incendiada, por isso que inflamada. Então joga e atinge. Né? Algumas tribos indígenas usam essas pequenas setas, esses dardos com veneno mortal nas pontas. Quando atinge a pessoa, ela já entra aquele veneno entra na pessoa e a pessoa morre. O inimigo é assim, ele quer lançar dardos inflamados contra as nossas vidas. O que são esses dardos? São palavras contrárias. Você não tem salvação, para você não tem jeito. É o acusador, são os dardos inflamados. Não vá à igreja, ele diz. Né? O inimigo fala assim, não perca seu tempo. Você não está vendo que as coisas não estão mudando? Ele fala assim. Irmãos, perseverança. Escudo da fé. Puf, 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 puf. Bloqueia os dardos inflamados do maligno. É com o nosso escudo da fé. Agora, como essa fé é importante, hein? É muito importante, irmãos. Teve uma época que a televisão, não vou fazer propaganda, porque é uma péssima televisão que tem no Brasil. Acho que um dos piores, né? É aquela que faz aquele barulhinho plim-plim lá. Aquela televisão, teve uma época que lançou uma camiseta de fé. Todo mundo, aí cantaram uma música lá da fé, vai com fé, sabe? Aí parece que aquela fé é a palavra mágica que acontece as coisas. Não, não é fé na fé, não é fé no pastor Rodrigo, sabe? Não é fé na tradição, não é fé no positivismo. Isso não adianta. A fé é em Deus verdadeiro.
A fé é uma atitude nossa de acreditar, de crer na verdade que Deus apresenta através da sua palavra. Isso é a fé. Por isso que o autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então é um firme fundamento. Falou, né? O juiz está lá julgando o caso, pergunta para o advogado: qual é o fundamento que lhe leva a construir essa hipótese? Então ele apresenta o fundamento, que é aquilo que deu base para ele criar aquela hipótese. É o fundamento. A fé é o nosso fundamento. Então quando alguém pergunta: como que você crê? Como que você sabe que Jesus vai voltar, que Ele salvou a sua vida e que Ele vai voltar para nos buscar e vai arrebatar a igreja? Como que você crê nisso? Pela fé. Esse é o meu fundamento. Pela fé. Já passaram-se cerca de 6.000 anos de história e não tem uma promessa que foi feita por Deus e que teve a data já passada que não tenha sido cumprida. Todas. O nascimento de Cristo é uma promessa atrás da outra. Sabe, os israelitas, os judeus falam, se eu não me engano, em 39 ou 40 evidências do Messias, que está na Bíblia. Então, a minha fé, eu não preciso dessas provas. A minha fé, o meu Deus é verdadeiro. Eu sei, como dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Mas ele estava lá oprimido, sofrendo. Por que ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive? Por um único motivo, ele sabia mesmo. O Redentor vivia mesmo. O Redentor falou com ele mesmo. Então ele tinha certeza, não tinha dúvida, ele tinha fé. É isso que nós precisamos desenvolver. Sabe, mesmo quando a cidade está cercada, Jerusalém cercada, o pior rei da Síria, Senaqueribe, rei da Síria, estava atacando com soldados, já tinha abatido o Egito, já tinha atacado as cidades ali da região da Judéia, e agora ele estava cercando Jerusalém. E ele mandava as mensagens, os dardos inflamados do maligno, dizendo: ó povo, não confiem no rei Ezequias, ele vai matar vocês de fome. Você acha que o Deus de vocês vai salvar vocês? Nenhum Deus de nenhuma nação pôde salvar a nação contra mim. Eu vou destruí-los, dizia Senaqueribe. E Ezequias estava lá orando, chorando na presença de Deus. Estava lá na presença do Senhor. E o profeta estava lá, clamando a Deus. E aí Deus mandou a resposta através do profeta, que disse ao rei: rei, fica tranquilo, rei, não é contra você que ele está dizendo essas palavras não, diz o Senhor. O Senaqueribe está contra o próprio Deus, pode deixar que Deus vai enfrentar essa batalha. E naquela noite, o exército de Senaqueribe se matou a eles mesmos, a si próprios. Eles começaram lá num desespero e começaram a se matar tudo. O rei voltou sozinho para casa e foi assassinado pelos próprios filhos no templo do ídolo dele, né? Que não é Deus, era um ídolo. Por quê? Porque Ezequias teve fé. E motivou, aí ele fortaleceu a fé do povo, da santíssima fé do povo. Né? Então isso que Judas quer falar conosco nesta noite. Nós precisamos ter nossa fé fortalecida, queridos irmãos. É essencial isso. Vamos lá. 3 ações que Judas propõe para nós, no que diz respeito à nossa fé, à proteção da nossa fé. Número 1, ele diz: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Versículo 21. Conservai a vós mesmos, né? Conservai. Sabe, irmãos, eu queria dizer para você que nós aceitamos Jesus. Você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se alguém não recebeu, Ele está de braços abertos para te ajudar, para te alcançar, para que você seja salvo. Jesus ama você. Não só nós que estamos aqui, mas outras pessoas nessa cidade. Jesus ama a humanidade sem distinção. Ele não faz acepção de pessoas. Ah, mas aquele sei lá, é um pecador. Aquele, eu também fui. Ah, aquele faz tal coisa. Eu também fiz. Deus quer alcançar pecadores arrependidos. Se há uma coisa que Deus ama, é um pecador arrependido.
A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E é justamente para os pecadores arrependidos que Cristo morreu na cruz, para salvá-los, para perdoar os seus pecados, para purificar. E esses pecadores arrependidos somos nós, mas com certeza tem milhões de pessoas em todo canto. Só em Piracicaba tem 400 mil. Que nós precisamos falar, demonstrar o amor de Jesus, o nosso Senhor. Precisamos demonstrar. Mas para a gente poder demonstrar e cuidar deles, eu e você precisamos estar firmados na nossa fé. Essas palavras que eu tenho dito para você precisam ser sua vida. Não só uma mensagem, mas sua vida, minha vida. Sabe? Amanhã, se Jesus Cristo voltar, para onde você vai? Não me responda, mas reflita. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque minha vida está entregue nas mãos de Jesus. E qualquer pecado já está confessado. E se houver alguma coisa, eu vou confessar. A minha vida está aberta diante do Senhor. E eu não quero viver na prática do pecado, mas quero viver na direção do Espírito Santo. Então, se Jesus voltar amanhã, eu vou para o céu. Você tem essa resposta na ponta da língua? Eu não tenho, pastor, porque eu não tenho confessado. Talvez porque não tem crido, então. Porque, olha, o meio pelo qual nós somos salvos é simples, basta confessar. A Bíblia diz, todo pecado, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. São João capítulo 1, versículo 9, é bem simples. É bem simples. Precisa ser sincero, precisa mudar de vida, precisa parar de fazer aquele mal. Claro que sim, senão eu não estou me arrependendo, né? Arrepender é mudar de direção. Mas o processo é simples. Porque ele foi muito difícil, mas o difícil foi para Jesus, que pagou o preço. Os nossos pecados não saem de graça, custaram o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas agora, para nós e para a humanidade, o perdão está disponível. Por isso que diz a palavra de Deus que as portas da graça estão abertas. Para qualquer pessoa que venha a Deus, que venha a Cristo, e arrependido, confesse seus pecados e decida se mudar de vida, Deus vai fortalecê-lo, vai salvá-lo, vai escrever o nome dele no livro da vida do Cordeiro, e ele será um salvo e um futuro morador do céu. Eu e você somos um futuro morador do céu, é por isso que nós estamos na igreja, é por isso que eu sou pastor, porque eu quero que você vá morar comigo, eu quero que a gente vá morar junto, mas para eu poder te ajudar, você concorda que eu tenho que estar firmado? Já pensou se eu tivesse dúvida? Irmão, sabe como é, né? Diz que tem uma tal salvação aí, diz que tem, vamos ver, né? Não sei. O sangue de Jesus tem poder, eu tenho certeza. Leia a palavra, ore, e o Senhor vai trazer essa convicção para o seu coração. O Espírito Santo nos traz isso, e quando traz é um refrigério. Davi, no momento da vida dele, esteve duvidoso. Quando ele pecou, que ele cometeu adultério com Batseba, e depois assassinato do marido dela, Urias, quando colocou ele na frente do combate, né, e ele morreu. Daí o profeta veio e falou com Davi, falou, né, aquela história que vocês conhecem, você tinha tantas mulheres, foi e tomou a do seu único companheiro, e era um dos melhores soldados de Davi. Aí Davi se arrepende, ele é confrontado, a palavra nos confronta. Quando a gente crê, a palavra vem e nos confronta. É verdade, eu sou culpado. Davi, essa foi a consciência dele, ainda mais do jeito que o profeta Natan fez. Falou, Davi tinha um homem, contou uma história de um homem, e pediu para o próprio Davi julgar. Falou, e aí, o que deve fazer com esse homem? Davi falou, mata ele. Aí Natan falou, pois é, esse homem é você, Davi. É mesmo, sou eu. Aí o texto, leia Salmo capítulo 51, capítulo 32, você vê Davi ali, chorando na presença do Senhor, arrependido, confessando, ele estava muito arrependido, por isso que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, pelo seu arrependimento. E Davi dizia assim, enquanto me calei, os meus ossos envelheceram, eu estou morrendo por conta do meu pecado, o pecado nos mata. Davi havia pecado, mas daí ele se arrepende, ele fala, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que era isso, senão a certeza pela fé de que ele ia ser salvo?
não é? Ele diz lá no Salmo 51, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, se a gente pecou, perdeu essa alegria. Mas vamos nos recorrer a Jesus. Perdeu, mas graças a Deus não é definitivo. Corre para Jesus o mais rápido possível. A palavra de Deus nos orienta que nenhum pecado, que nós não devemos dormir com nenhum pecado. Se errou, já confessa no mesmo dia. Não deixa o sol se pôr enquanto você está em pecado. Confessa, arrepende, conserta, endireita. Eis-me aqui, Senhor, eu quero te seguir. E daí tem a certeza da salvação, a alegria da salvação é a fé. A nossa fé está em torno disso, queridos irmãos. É a certeza que eu tenho. Eu falo bem a verdade para você, sabe? Eu tenho muitas lutas, muitas correrias. Às vezes eu fico me perguntando, nossa, está difícil, não é? Essas semanas tem sido difícil o trabalho meu, não na igreja, o trabalho meu secular. Tem hora que a gente fica assim, cansado mesmo, cansado fisicamente. Mas chega na sexta-feira, vem um refrigério, um bálsamo. Aí sexta, sábado, domingo é uma bênção, né? Não que semana não seja, é uma bênção também, eu gosto do meu trabalho. Falo para os irmãos, eu gosto sim. Mas é que cansa, né? Trabalho bastante cansa. Mas esse refrigério do Senhor vem em função da gente ver os irmãos. A gente vem aqui no culto e vê um irmão ali feliz, anotando, ou lendo, ou o irmão fala, pastor, está tudo bem, eu estou feliz com Jesus. A gente vê os irmãos que vêm para o culto, está calor, está frio, vem de longe, está ventando, mas vem, está aí ouvindo. Isso me traz uma motivação, assim, uma alegria tão grande que eu falo, Senhor, se essa turma inteira for salva, aleluia, olha que vitória, né? Que vitória! É isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos que você tenha essa fé. O que eu mais desejo, eu quero que você vibre a fé em Jesus. É a santíssima fé. Para isso você precisa se conservar. E a conservação, né, Judas escreveu, conservai no amor de Deus. Sabe que no mundo a gente conhece 2 elementos naturais conservadores muito importantes. Tem mais, né? Mas eu vou citar 2 aqui. O vinho e o azeite. Os 2 são importantes conservadores. Quando você faz lá em casa uma conserva, põe cebola, picles, um monte de coisa, fica gostoso, né? Você põe azeite lá, para conservar, não é? Põe azeite, porque vai conservar, vai manter. Tanto o azeite quanto o vinho, que são 2 conservadores importantes de alimentos, eles são o símbolo do Espírito Santo, não do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, sabe? Quando alguém me pergunta, por que você não bebe? Eu falo, porque eu tenho uma bebida 1.000.000 de vezes melhor, que me dá assim uma alegria interminável e não tem dor de cabeça. É o Espírito Santo. Eu me encho do Espírito Santo. Que vinho desse mundo, que porcariada. Eu tenho o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo para sermos conservados na nossa santíssima fé. Enchei-vos do Espírito Santo. Além disso, para sermos conservados na nossa santíssima fé, nós precisamos orar, vida de oração. É na presença de Deus que somos conservados. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é mesmo? Ouvir. E o que a gente ouve para ter fé? A palavra de Deus, isso mesmo. Nota 10 para vocês. Nós ouvimos a palavra de Deus e aí a nossa fé vai crescendo. Quanto mais eu estudo a palavra, mais a minha fé aumenta. Por quê, pastor? Ora, porque eu estou vendo aqui os fatos e os acontecimentos e as promessas todas se encaixando perfeitamente. Veja só, vou te dar um exemplo. Olha só como o ser humano às vezes fica procurando descobrir coisas tão longe quando está tudo na cara dele, né? Veja só, até o ano de 1500, o ser humano, não exatamente 1500, um pouco antes, mas o ser humano pensava que o planeta Terra era plano ou era quadrado.
De maneira que eles temiam navegar muito distante nos oceanos e ia chegar uma hora e ia cair, porque acabava a terra. Né? Vai chegar no fim, puf, caiu. Por muitos anos se pensou isso, sabe? Muitos anos, anos de trevas, né? Anos em que a palavra de Deus estava trancada. Trancada, ninguém podia ler, porque falava, se lê fica louco, não fica louco, fica sábio. Fica sábio. Isso aqui é vida para nós. Mas na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, já há uma descrição, e já havia há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, uma descrição de que o nosso planeta é uma esfera e não plano. A Bíblia já dizia isso. Depois eu trago o endereço para você, eu não me lembro agora de cabeça, mas é Isaías que diz isso. O profeta Isaías diz. E as pessoas, era só ler. Era só ler. Mas como não liam, não sabiam. Veja que a palavra de Deus é fonte até para a ciência, para grandes descobertas, sabe? A palavra de Deus é vida, irmãos, para nós. E nós precisamos então amá-la e orar e ficar na presença de Deus. Eu quero dizer para você que Judas, quando disse edificando-vos no Espírito Santo, edificando-vos na Santíssima Fé, orando no Espírito Santo, ele diz, né? Ele diz, orando no Espírito Santo. Está escrito isso no versículo 20. Olha lá, orando no Espírito Santo. O que ele quer dizer? Ele está falando de 3 tipos de orações que nós precisamos desenvolver. A primeira é a nossa oração diária, o nosso devocional, estar na presença de Deus e buscando e clamando com a nossa língua mesmo, falando com Deus, Deus me ajuda, me fortalece, Senhor, eu tenho estes problemas, Senhor, algumas fraquezas, áreas da minha vida que eu sempre erro, me ajuda, me liberta, me fortalece, eu estou lá orando, estou clamando, Senhor, eu quero apresentar os meus pais, meus familiares, o meu trabalho e tal, e a gente ora pela cidade, pelas autoridades, não é? Ora pelo pastor, pela igreja. Senhor, Senhor, nós estamos clamando, é o nosso momento com Deus, é uma oração. Está escrito isso em Romanos capítulo 8, versículo 15, a importância dessa oração. Há também a intercessão do Espírito Santo por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, enquanto eu estou lá orando e clamando, o Espírito Santo está intercedendo perante Deus com uma oração mais precisa do que a que nós estamos fazendo verbalmente. Porque Ele está vendo a nossa sinceridade, então o Espírito Santo está intercedendo por nós, diante do Pai. E aí vem a vitória. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Mas há mais que nós podemos e devemos fazer. O Senhor quer nos levar a uma intimidade maior com Ele, pela fé. Né? Pela fé. Isso está escrito lá. Olha, esta oração está escrito em 1 Coríntios, eu já falo para os irmãos o endereço, né? Para nós orarmos, para nós clamarmos ao Senhor, para nós buscarmos a unção do Senhor, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos orar e estar na presença dEle. Aleluia, glória a Deus, através da nossa santíssima fé. Nós precisamos orar. Eu já trago para os irmãos o endereço aqui. Talvez não tenha anotado. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então muitas vezes a gente quer orar em línguas na igreja. Eu não proíbo não. Não há proibição nenhuma, eu só oriento. Que não adianta a gente só orar na igreja se a gente não ora em casa. Aí é um ponto de preocupação. Porque talvez a gente esteja querendo usar o dom para nos promover. E não tem promoção nenhuma em ter o dom. Nenhuma. Eu não sou melhor que outras pessoas por ter ou não ter um dom. O dom é um ferramental. O carpinteiro é melhor do que o outro porque tem um martelo. Não, é ferramenta. Mas eu não proíbo os irmãos, mas eu falo. Na sua casa, no seu devocional, você tem que fluir em línguas. Lá nós devemos buscar e deixar fluir, clamar ao Senhor. E quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Quando eu estou orando em línguas em público, isso Paulo fala aos coríntios, né?
dizendo que só se eu interpretar. Se eu não interpretar, o restante da comunidade não se edifica com a minha oração em línguas, porque ninguém entende nada. É melhor eu orar em português, que aí todo mundo entende, não é? Mas em casa, quando só estou eu e Deus, é ali que a ferramenta tem que fluir, porque é para mim aquela ferramenta de orar em línguas, é para você, sabe? Então lá em casa você tem que mesmo, aí é a hora de soltar a língua. Ora, se você já tem esse dom, ore em línguas, porque nessa oração nós estamos sendo edificados por Deus também, sabe? Então são 3 ferramentas. Nós oramos, nós recebemos enquanto oramos, temos a intercessão do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, e ainda oramos em línguas, e somos edificados para estarmos mais e mais em intimidade com Deus. Então essa oração é fundamental, é essencial para que a gente tenha vitória, para que a gente seja conservado no amor de Deus. Aí a gente vai ser um cristão realmente conservado, não apodrecido, não estragado, mas conservado. Quando que o cristão estraga, pastor? Quando que ele apodrece? Quando a gente substitui a palavra pelos nossos próprios conceitos. A gente começa a criar conceito. Eu já vi muita gente vir com um ditado do mundo e falar, não está escrito na Bíblia isso? Eu falo, não está. Não está mesmo, né? Não está mesmo. Às vezes a pessoa vem com um ditado tão, que nem aquele, é um ditado muito absurdo que eles falam assim, ó. Mas todo mundo é filho de Deus. Não está na Bíblia isso aí? Eu disse, não, na Bíblia não está. Pode ler ela de capa a capa, você não vai encontrar. Você vai encontrar que Jesus é o Filho único de Deus. E você vai encontrar que todos nós somos criaturas e que Deus nos torna filhos por adoção através de Jesus Cristo que nos comprou. Mas não está escrito que. Então, por que a pessoa faz essas confusões e fala esses absurdos? Porque não ama a palavra. Começa a desviar e apodrece. Fica um crente apodrecido, né? Aí dá mau testemunho. Pode estar de terno. Às vezes está de terno, beleza. Fala glória a Deus. Mas não dá glória a Deus. Esse é o problema. Não adianta falar glória a Deus, precisa dar glória a Deus. Como eu dou glória a Deus? Alguém vem elogiar, ó, que bela palavra, por exemplo. Glória a Deus, porque não fui eu. Eu sou vazio sem Deus. Deus que me enche, que me traz condições de fazer. É Deus, irmãos. Então nós precisamos ser conservados para não apodrecer. Depois de estar plenamente conservados, né? O apóstolo Paulo nos escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós devemos estar plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Ele fala assim, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no dia que Jesus voltar, não tem como levar crente apodrecido. Não dá, com licença. Só crente que não está apodrecido. Sabe? A religiosidade nos apodrece. Quando a gente mistura o santo com o profano. Tipo, o santo na igreja, mas sai ali fora, briga, murmura, tal, fala mal. Estamos misturando o santo com o profano, não tem como. Aí não conservamos azeite. Aí o irmão vem falar com a gente, irmão, por favor. Não vem com por favor. Né? Já somos arrogantes, confrontamos. O que nós estamos fazendo? Estamos falhando, estamos consumindo reserva de azeite. Se Jesus voltar, não estaremos preparados. E o que fazer, pastor, diante disso? Mudar. Se encher do Espírito Santo. Na aula da escola bíblica nós estamos aprendendo isso. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, não tem espaço para o meu eu. Se não tem espaço para o meu eu começo a ser conservado, a cuidar dos irmãos, a amar e tudo. Ser cheio do Espírito Santo. Quando eu sou,
aí eu sou chamado para segundo verbo, segunda responsabilidade que Judas apresenta para nós, que é apiedai-vos dos que estão duvidosos. Eu não sei no nosso meio, mas certamente você conhece alguém que é cristão, que conhece Jesus. Esse apiedai-vos dos que estão duvidosos está falando de crentes, de irmãos, que por dificuldades da vida, por, sei lá, não aprenderam bem a palavra, ou porque eram iniciantes na fé, não estavam bem preparados. Como eles não estavam bem preparados, eles estão meio duvidosos. Será? Não sei, hein? Esse negócio de Jesus, né? Será que vai voltar mesmo? Já faz mais de 2000 anos que falou. Será que Jesus vai voltar mesmo? São os duvidosos. O que a gente faz com eles? Não é para jogar no abismo. É para abraçá-los, para socorrê-los. A nossa irmã Flávia, a professora, hoje de manhã explicou isso, né? Naquele mandamento que ela nos trouxe, que mandou o texto pelo WhatsApp para nós estudarmos, de Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, se eu não me engano. E lá diz que nós devemos suportar uns aos outros, quer dizer, dar suporte, dar auxílio, amparar. É a mesma coisa que Judas está nos falando aqui com o apiedai-vos. Apiedai-vos é ter piedade. Ter piedade é o mesmo que ter compaixão. Piedade e compaixão são sinônimos aí, nesse texto. Então, o que quer dizer esse ter compaixão? Quer dizer entender a necessidade do meu irmão, o momento que ele está vivendo e ajudá-lo. Ajudá-lo através do meu testemunho, ajudá-lo dizendo, olha, um dia eu passei por isso, você está sofrendo, eu já sofri assim, eu já senti essa dúvida, mas o Senhor aniquilou com a dúvida. Jesus é a verdade, Jesus veio para te amparar, para te ajudar, para te socorrer, e esse é o nosso papel, mas para fazer esse papel, precisamos estar conservados. Se eu estou conservado na fé, eu cumpro esse papel. O apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 15, tinha muitos textos desse capítulo que eu queria ler. Leia em casa o capítulo 15 inteiro, é maravilhoso. Mas em especial vou ler aqui o versículo 58. Né? 1 Coríntios 15, verso 58. Não se preocupe, nós estamos perto do final. 1 Coríntios capítulo 15, aqui ó. Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Está vendo? Ó? Amados irmãos, sede firmes e constantes. Mas está difícil. Eu tenho um mar diante de mim e o mar não se abre, pastor. Tem montanhas dos dois lados e atrás de mim o exército de Faraó, furioso, querendo me trucidar. Sede firmes e constantes, meu irmão. Saibam que o trabalho na obra do Senhor não é em vão. Sede firmes e constantes. Como eu posso ser firmes e constantes? Sendo conservado, cheio do Espírito Santo, conservado. E aí eu posso apiedar-me, ou sentir compaixão do meu irmão, do meu próximo, e ajudá-lo, e socorrê-lo, não é? E socorrê-lo, e ele vai ser abençoado através da minha e da sua vida. E o último verbo, a última responsabilidade que Judas nos deixa, né? São 3 responsabilidades, são todas as 3 decorrentes do cuidado sobre a nossa santíssima fé. O primeiro é conservai, o segundo é apiedar dos que estão duvidosos, e agora por último, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Irmãos, aqui o texto não está falando de crentes, o segundo, apiedar, estava falando de irmãos nossos. Mas no terceiro item, né, terceiro verbo, está falando de pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Eles são incrédulos, eles não sabem, eles não conhecem a palavra. Como nós estamos num país cristão, eles sabem da história de Jesus, que Jesus morreu na cruz, mas só isso, nem sabem que Jesus vai arrebatá-los. Irmãos, são poucas as igrejas cristãs que ensinam sobre o arrebatamento. Basicamente só as igrejas evangélicas, e nem todas enfatizam tanto esse tema.
Mas tem outras igrejas cristãs não evangélicas que não acreditam no arrebatamento. Sabia disso? Então muitas pessoas, a grande maioria, não sabe que Jesus Cristo vai voltar. E eles estão despreparados. Vão ser pegos de surpresa. O que a gente vai falar para Deus? Vai falar, Deus, eles foram pegos de surpresa. Deus vai falar, mas por que você não avisou? Por que você não alertou? Eu não falei através do meu servo Judas que era para você salvar as pessoas? Por que você não fez isso? Não deu tempo, pastor. Quer dizer, Deus, não deu tempo, Senhor, não deu tempo. Não vamos ter essa justificativa. Então, Judas está nos dizendo que nós temos que salvar vidas. E quando ele põe arrebatando do fogo, esse fogo aqui, irmãos, ele está fazendo, ele está, aí você tem dois entendimentos, mas o principal eu quero destacar, ele está fazendo menção da situação iminente de volta de Jesus, ou de morte da pessoa por um acidente, ou qualquer outra coisa que pode acontecer, e essa pessoa estará fadada ao fogo do inferno. Então é arrebatando-as do fogo, quer dizer, elas estão quase caindo no fogo, porque nós temos que remir o tempo é curto, então elas estão quase caindo no fogo, e alguém precisa socorrê-las. E quem é esse alguém? Diga, sou eu. Somos nós, queridos. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas e abraçá-las, e levar o amor de Cristo. Mas você viu como Judas nos ensina aqui, é tão bonito, é tão sábio, né? Ele fala assim, arrebatando-as do fogo, mas ele diz assim, deixa eu ler no versículo, não é? Isso está no versículo 23 de Judas. Ele diz assim, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia. Tende deles, quer dizer, dessas pessoas, misericórdia. Tende deles misericórdia, com temor. E aí tem uma vírgula, aí vem, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que quer dizer? Da pessoa nós temos que amar, ter misericórdia, socorrer, ajudar, mas o pecado praticado, nós temos que aborrecer, quer dizer, sentir até vergonha daquilo. Não exaltar o pecado, salvar o pecador, resgatá-lo, não é? Resgatá-lo. Ele está quase caindo no inferno. Se alguém não correr, ele vai cair. E Deus escolheu você, porque você que está mais próximo daquele discípulo. Aí Deus passa um WhatsApp para você, né? Você tem vida de oração, está orando, não é o WhatsApp, eu estou brincando, mas você tem vida de oração, vida na presença de Deus. Antes de sair de casa, você estava orando e você estava dizendo, Senhor, hoje me usa, faz a tua obra. Aí Deus fala, essa pessoa, socorra que ela está precisando. Você vai arrebatá-la do fogo. E aí você vai ao encontro, não é? Aí você vai ao encontro e leva o amor de Deus para essa pessoa. Você leva a palavra. Você fala, olha, um dia eu já passei por uma situação assim. Não existe nada melhor e nada mais forte que o nosso próprio testemunho do que Deus fez em nós na hora de falar com alguém, não é? Porque ele vai se identificar, ele vai falar, puxa vida, se deu certo com você, então realmente pode dar certo comigo. Então me ajude, por favor. Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Foi assim que aconteceu quando o apóstolo Pedro, lá em Jerusalém, depois de Pentecostes, pregou para uma multidão. Eu digo que foi o primeiro culto da igreja, foi a inauguração da igreja de Jesus. 3.000 almas se converteram. Oh, aleluia de inauguração, né? Pedro pregou. E ele pregou contando o que Deus tinha feito na vida deles. Contando mesmo, testificando. Leia lá em Atos, no capítulo 2 e 3. Né? E Pedro foi contando. No final da mensagem, eles falaram assim, varões, irmãos, e o que faremos então? O que nós podemos fazer? Eles foram confrontados pela palavra, porque Pedro falou assim, é a esse Jesus a quem vós crucificastes. Né? Eles falaram, Pedro, então o que nós vamos fazer? Nos ajude. Aí Pedro fala assim, entreguem a vida para Jesus, confessem seus pecados e sejam perdoados, e sejam batizados, e sejam cheios do Espírito Santo. É assim que é, o cristianismo é assim, é simples, é amor, mas também é retidão. Não é? Justamente por ser simples, não dá direito a ninguém ficar, é mais ou menos. Não, o cristianismo não tem mais ou menos. Eu sou salvo ou eu não sou salvo.
Se eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e como diz João, confessei os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Então eu estou perdoado, estou salvo. E se eu não fiz isso, tem um pecadinho guardado lá, é simples, não estou salvo. Entende, irmãos? Simples. Uma linha só, não tem meio termo. Ou estamos ou não estamos. É simples estar. Estejamos todos e conservemos a nossa santíssima fé. Apiedemos, né? Vamos sentir a piedade, compaixão do nosso irmão que está duvidoso, porque nós um dia já estivemos também. Vamos ajudá-lo. Não vamos condenar ele, vamos ajudá-lo. E finalmente, vamos salvar os que estão quase caindo no fogo. Vamos arrebatá-los do fogo. E a gente conclui isso. Glória a Jesus. Sabe, tão lindo quando Judas escreveu essa carta, no primeiro versículo e nos dois últimos, né? Então ele na abertura da mensagem, na introdução e na conclusão, ele já dá o remédio. Tão bonito. Olha o que Judas fala. Veja Judas versículo 1. Olha como Judas introduz a mensagem. Ele estava falando, alertando o povo, ó, vocês precisam edificar na vossa fé santíssima. Cuidado para não cair no pecado. Cuidado para não cair no engano dos falsos mestres. E aí ele escreve assim, versículo 1 de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Né? Então ele fala assim, ó, eu estou escrevendo a carta para vocês, igreja, né? Vocês que são conservados em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que nos conserva, é Deus que nos fortalece, Ele já está fazendo essa obra, Ele só não fará se nós não quisermos, né? Ele só não fará se não quisermos, mas se quisermos, vocês são escolhidos, não fostes vós que me escolheram, mas eu vos escolhi, disse Jesus, para que vades e deis frutos. Então se Deus te escolheu, Ele vai cuidar de você, Ele vai te capacitar, te preparar. Olha os dois últimos versículos, a conclusão dele, versículo 24 e 25, né? Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Eu vou parar, eu já continuo lendo, mas eu quero só falar. Olha que lindo o que Judas está falando. Ele está falando assim, aquele que é poderoso. Quem é que é poderoso? Deus, Ele mesmo introduziu a carta dizendo que é Jesus Cristo. Então aquele que é poderoso para guardar do que? Guardar de tropeçar, né? Guardar de cairmos no engano, por isso que está escrito que o inimigo quer enganar, se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Só se o escolhido não quiser mais ser escolhido. Senão, Satanás não tem essa vez não. Esse negócio que o pessoal vende por aí afora, que o diabo e Deus têm quase a mesma força e estão brigando entre si, isso não é Bíblia não. Deus é todo poderoso. Satanás só faz o que a gente deixa ele fazer. Porque Deus não deixa ele fazer nada. Só que aqui na terra nós é que demos o governo, por conta do nosso pecado, demos o governo para o inimigo. Agora quando a gente ora, quando a igreja ora, ela paralisa o inimigo. Tanto é que nos primórdios os apóstolos oravam e a igreja expandia. Veja, Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Não é lindo isso? É o poder de Deus. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então você não vai tropeçar. Aquele que é poderoso para apresentar vocês irrepreensíveis e com alegria. Então não sou eu que vou apresentar os irmãos, né? Eu só sou o servo que Jesus escolheu para ajudar aqui, para trazer alguma informação, para amar e para ser ajudado até por vocês. Mas Jesus, que é todo poderoso, vai apresentar a gente, todos nós, inclusive eu, né? Vai apresentar diante de Deus, ó, estes são os santos que foram lavados, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e eles estão aqui.
porque eles conservaram sua santíssima fé. Eles não se corromperam com o mundo, ao contrário, apiedaram-se dos que estavam em dúvida e salvaram muitos que estavam quase caindo no fogo. E agora eles estão aqui, ó. Esse é o rebanho que chegou de Piracicaba. Logo vai chegar, esse é o rebanho. Não vai falar o rebanho da Boas Novas. É o rebanho que chegou lá de Piracicaba. É o rebanho que chegou lá da Somália. É o rebanho que chegou lá de Poços de Caldas. Aqui está. Aqui está o rebanho. O rebanho de Jesus. Sabe, irmãos? O que nós temos prometido para nós, primeiro, é maravilhoso. Segundo, é garantido. Só não vai herdar quem não quiser. Só depende de nós. Claro que nós temos que dizer não para o mundo. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. E quando eu digo mundo, não estou falando das pessoas. As pessoas nós devemos amar, a própria palavra de Deus diz. Eu estou falando dos apetites, dos desejos, das práticas de pecado mundanas que são apresentadas para nós. Sabe? Deus tem uma bênção para você. Ele é poderoso para te apresentar irrepreensível diante de Deus. E nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no céu, em nome de Jesus. Nós vamos morar no céu, residir nas mansões celestiais juntos. E vamos adorar o Senhor. Se coloque em pé, por favor. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. E eu quero orientar os nossos irmãos que estão nos vendo pela internet. Se tiverem alguma dúvida, podem nos ligar, podem mandar um e-mail para a igreja. Entrem através do nosso canal, se comuniquem conosco. Nós estaremos disponíveis para orar por você e te ajudar. Que Deus abençoe grandemente. Em pé todos nós, coloquemos as mãos no nosso coração. Vamos orar. Eu queria que enquanto eu oro por você, eu gostaria de pedir que você abrisse o seu coração para o Senhor. Se houver dúvidas, se a sua fé estiver enfraquecida, se houverem pecados, o momento é agora de colocar tudo diante do Senhor. Não para mim, não é para mim que você precisa confessar para ser perdoado, mas para Deus, para Jesus. São João nos escreve no capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, toda injustiça. Abra o seu coração, queridos. Abra o seu coração. Jesus ama você e tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito. Ele quer te usar para que você possa socorrer outros filhos dele que estão à sua volta, irmãos seus, pessoas que ainda não se converteram, mas que virão a Cristo através de você, através da sua fé, da sua santíssima fé. Então abra o coração para Jesus, fala: eis-me aqui, Jesus. Fala: envia-me a mim, Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus morreu em meu lugar, na cruz do Calvário, carregando sobre si os meus pecados, que agora eu confesso ao Senhor. Eu declaro diante de Ti que não sou mais escravo do pecado, mas ao contrário, me entrego para servir a Ti, Jesus. Quero viver para Ti, caminhar contigo. Quero viver sob o domínio e o comando do Senhor, através do Teu Espírito Santo em minha vida. Ó Deus, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, purifica-me, fortalece a minha fé e usa-me como um instrumento nas Tuas mãos para a salvação dos meus irmãos, do meu próximo, daqueles colegas que trabalham comigo, que eu possa dar um testemunho verdadeiro. Ó Deus, eis-me aqui, Senhor, me rendo a Ti em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam comigo, por favor, irmãos, diga: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és Senhor, poderoso, para me guardar e me proteger, nas Tuas mãos, no Teu esconderijo,
para que eu seja conservado na santíssima fé, para que eu esteja na tua presença em todo o tempo da minha vida. E a partir do teu agir em mim, eu quero abençoar todos que estiverem à minha volta, não com palavras de murmuração, porque não foi isso que o Senhor me deu, mas com alegria, com muito amor, com misericórdia e perdão. Eu quero ajudar os meus irmãos, porque assim o Senhor me tem ajudado. E quero ir ao encontro das vidas aflitas, sem salvação, e socorrê-las, salvando-as como arrebatadas do fogo. Mas em nome de Jesus, eu serei como um atalaia para impedir que o inimigo esteja ceifando vidas. Em nome de Jesus, eu me rendo ao Senhor. Fortalece a minha fé, aumenta a minha fé, usa-me nas tuas mãos, enche-me com teu Espírito Santo, derrama sobre a minha vida os dons do Espírito Santo. Eu quero produzir o fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu me submeto ao Senhor Jesus. Guia-me, ó Deus, nesta semana, para que o Senhor seja glorificado, onde eu estiver. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor.